Bom, galera, bem-vindos a mais uma aula e a mais um vídeo. E nesse vídeo você vai aprender a fazer exatamente o que você está vendo aí na tela, um sistema de gestão de projetos e tarefas. Então, aqui, por exemplo, você vai colocar o nome do seu projeto. Eu já deixei algo meio salvo aqui, que é um projeto aqui chamado apenas gestão de projetos, é um nome mais genérico. E eu coloquei aqui criar um projeto Flask completo sobre gestão de projetos. Então, nome, descrição, e aqui você coloca a data de início e o prazo. Então aqui eu vou dizer que eu estou começando hoje, por exemplo, no dia 12, e eu vou terminar daqui a 2 dias, então, por exemplo, dia 14. Quando você clica em criar projeto, ele cria uma lista aqui para você sobre todos os projetos em andamento. Então, se você quer aprender a fazer esse tipo de projeto, se inscreve no canal, like no vídeo e dá uma olhada nos links aqui na descrição, porque tem links para você ter acesso a projetos exatamente como esse, tá? É uma biblioteca de códigos e esse projeto eu tirei dessa biblioteca, tá certo? Então, para começar, vou fechar aqui e você vai precisar desses dois arquivos, tá? A gente vai utilizar o Flask, que é um framework Python para construir isso. E nesse caso aqui a gente vai utilizar um arquivo Python e um arquivo HTML. A gente vai utilizar um pouco de CSS, mas como é pouca coisa, eu vou colocar tudo dentro do head do HTML para ficar mais fácil, tá certo? Então, para começar, cria uma pasta templates e coloca o index HTML lá dentro. O Flask ele precisa dessa pasta templates, tá? E o arquivo Python você coloca do lado de fora, tá certo? Então, para começar o HTML, a gente vai colocar aqui a estrutura padrão. Então, a gente vai colocar um doctype aqui, vai fechar a tag HTML. Então, a gente fecha ela aqui e a gente vai abrir algumas tags aqui, que são as tags de estrutura mais básica. Então, a gente vai colocar aqui a tag head, certo? A gente já vai colocar. E aqui embaixo a gente já vai colocar a tag body também, certo? Que são as tags mais estruturais que a gente tem no HTML. Aqui dentro da head a gente já pode colocar uma tag title. Dentro dessa tag title a gente coloca aqui o sistema de gestão de projetos. Não vou colocar projetos e tarefas aqui, porque essa aqui é a parte do site lá em cima, então aparece menos coisas escritas, tá certo? E aqui dentro a gente já vai colocar a tag style também. Então, aqui é onde a gente vai colocar toda a estrutura do nosso CSS. Mas antes a gente já vai construir o body primeiro. Então aqui dentro do body a gente vai colocar uma tag H1 e aqui dentro a gente vai colocar essa estrutura aqui, ó, sistema de gestão de projetos. Então a gente pega toda essa estrutura aqui, joga aqui dentro. Acabei colocando errado, baseado na tag aqui, mas é só fechar a tag aqui. E a gente vai colocar aqui sistema de gestão de projetos e tarefas aqui sim, tá certo? Porque esse aqui é aquele título que vai ficar no topo. Aqui embaixo, dentro do body, a gente vai colocar um formulário, tá? Essa tag form vai ser toda a estrutura que a gente vai preencher. Então, esse form action aqui, essa primeira estrutura que a gente está colocando, tem a ver lá com a interação com o Flask. Então, essa barra vazia, a gente vai colocar uma barra vazia lá no Flask também, que é quando a gente abre o navegador. Então, a barra vazia é a primeira aba que vai aparecer quando a gente abre o navegador. E aí, a primeira coisa que a gente quer que apareça é toda essa estrutura aqui. Então, aqui são tags inputs e tags label, que seria o que a gente vai preencher. Então, o nome do projeto, descrição, data de início e prazo, certo? Então, aqui a gente tem a label de nome do projeto e descrição, que são do tipo texto, tá? Que é o que a gente vai escrever da maneira comum. E a data de início e a data de prazo, a gente vai colocar o type date. Quando você coloca o type date, você transforma ele naquela estrutura de calendário. Então você pode clicar no ícone, ele vai abrir ali, você seleciona o dia, você pode escrever manualmente também, mas ele transforma num calendário propriamente, certo? E aqui embaixo a gente vai criar um outro formulário, só que esse outro formulário vai ser para o botão de limpar, tá? Essa ação limpar banco é para limpar o banco de dados. Então a gente vai criar um banco de dados para guardar as informações de tudo que a gente está fazendo. Então a gente vai guardar os projetos em andamento dentro do banco de dados. Então não vai ser aquele projeto que você faz, por exemplo, preenche os dados e quando você fecha você perde tudo. Você vai ter um banco de dados salvando. Então, quando você abrir ele de novo, vai estar tudo salvo e você consegue fazer todo o acompanhamento, tá certo? Aqui embaixo do formulário a gente vai abrir uma tag H2, que vai ser aquele título lá. Então, projetos. Ou você pode colocar aqui também, por exemplo, lista de projetos, para ficar aquela lista de projetos e você pode colocar talvez em andamento, tá bom? Então, lista de projetos em andamento para você ter essa consciência do que está acontecendo. Aqui embaixo a gente vai passar uma estrutura de ULLI, então é aquela estrutura padrão das listas, e dentro dessa estrutura aqui você está vendo essas tags que não são tão comuns, tá? Que é essa chave com a porcentagem
Isso aqui não é comum no HTML, isso aqui tem a ver com o Jinja, tá? O Jinja é uma parte mais focada no web do Python, então essa parte aqui é para você trazer um pouco de código Python para dentro do HTML. Então, se você ver isso aqui, ó, for projeto em projetos, isso aqui é um foreign range. Então, projetos vai ser o nome da nossa tabela no banco de dados e o projeto aqui, então, para cada projeto dentro de projetos do banco de dados. E aí aqui você coloca da maneira que você quer. Eu coloquei aqui o ID de identificação de cada projeto e o nome dele, mas isso aqui é interessante que você adapte conforme for as suas necessidades. Então você pode colocar ali, por exemplo, o nome do projeto e a data de prazo, para você ter uma noção de qual está perto do prazo, qual não está, para você definir as suas prioridades. Eu coloquei ID e nome aqui porque é o mais comum, mas você pode adaptar conforme você quiser, tá bom? E aqui, and for, tá? Isso aqui é uma estrutura que a gente não tem muito no back-end, mas aqui você precisa declarar que o for acabou aqui, tá bom? E o nosso HTML é só isso aqui, tá? Agora a gente vai subir aqui um pouco o código e vai colocar o style CSS para a gente personalizar um pouco isso. Se você quiser rodar isso aqui e ver como é que tá ficando, isso ainda não vai ser muito funcional porque a gente ainda não sincronizou com o back-end, tá bom? Mas a gente vai começar formatando aqui o body, o H1 e a tag form. Então a gente colocou aqui 3 formatações, digamos que básicas, só para dar aquela formatada na página. Então, o body é só para definir a fonte e a margem. A gente mudou um pouquinho a cor do H1. E aqui o formulário, uma largura de 50%, porque como ele vai ficar no canto esquerdo, se você colocar uma largura de 100%, a barra de preenchimento ela vai até o fim da tela. Só que como você vai preencher pouca coisa, só um nome de projeto e uma descrição simples, vai ficar estranho, porque vai ficar muito grande. Então, é interessante você colocar só de 50% para ficar reduzido. Se você quiser colocar no centro da tela, pode colocar também. Eu não coloquei, mas pode colocar, tá? Questão só de criação do projeto mesmo, porque o meu foco não é o front-end, tá? O foco é o Python em si. Então, o front-end eu faço bem básico, tá bom? Aqui a gente vai personalizar agora um pouco da label e um pouco dos inputs. Então, aqui por um espaço. A label aqui sempre formatações muito simples, tá? Então, display e margem. Aqui o type, você tem que colocar os dois types, tá? Para você personalizar ao mesmo tempo. Então, o tipo texto, que é o nome e a descrição, e o tipo data, que é a data de início e o prazo, tá bom? E aqui embaixo a gente vai personalizar um pouco do botão criar. Então, esse botão criar vai ser aquele botão azul que você viu, que é o botão que vai mandar as informações para o banco de dados. Então, uma personalização básica do tamanho do botão, a margem para ter um distanciamento de cima, a cor azul, você pode colocar uma cor verde também, se você quiser, e algumas coisinhas aqui de cursor para mostrar aquele dedo, para mostrar para o seu usuário que é clicável. Esse text transform uppercase é para deixar tudo em maiúsculo, tá? Então, caso ele escreva em minúsculo, ele vai deixar tudo em maiúsculo para ficar um botão mais chamativo, tá bom? E aqui a gente vai para o form limpar e a lista, tá? Que a gente ainda não personalizou, que é o L e o LI. Então a gente vai personalizar aqui tanto o L quanto o LI, então formatações básicas, e esse form aqui é o form limpar, tá? Que é esse aqui de baixo, então a gente está personalizando o outro botão. Recomendo que você personalize de maneira diferente, porque se você tentar personalizar da mesma maneira, digamos que dentro do mesmo CSS, ele não vai permitir que você coloque cores diferentes, então você tem que criar uma parte que é exatamente o que a gente está fazendo aqui, com o btn limpar. Então a gente tem o btn criar aqui e o btn limpar. Então um azul e o outro vermelho. Recomendo que o de excluir seja sempre vermelho, porque é uma cor que a gente tem, digamos que natural na nossa cabeça, como uma cor de cancelamento, de limpar, esse tipo de coisa. E a cor aqui de criação, geralmente um azul, um verde, que é o que a gente tem mais na memória como de permissão, esse tipo de coisa. Se você reparar, os dois botões, eles têm exatamente a mesma coisa, tá? É exatamente o mesmo código nos dois casos. A única diferença é o background color, que um é azul e o outro é vermelho. Seria interessante se a gente conseguisse criar e depois mudar a cor de uma maneira particular, e você pode fazer isso, tá? Você pode criar aqui, por exemplo, só um btn, e aí você coloca toda a formatação do botão, depois você chama só botão limpar, coloca só vermelho, botão criar, você coloca só azul, mas eu achei melhor colocar dessa maneira aqui, que fica um pouco mais didática, tá certo? E basicamente aqui o nosso HTML está pronto, então copia tudo certinho, vê se as estruturas estão da forma correta. Recomendo que você abra esse HTML, mesmo que o back-end ainda não esteja funcionando, recomendo que você abra para testar se está tudo certo, se está nas posições que você quer, se está das cores que você quer, e aí você dá uma alterada nisso. A parte do front-end ela é muito pessoal, então você vê da maneira que você quer deixar isso aqui, tá certo? E agora a gente vai pro Python, tá bom?
Aqui no Python, como eu disse, a gente vai utilizar o Flask. Então, se você ainda não tem o Flask instalado, você vem aqui no seu terminal e você vai instalar o Flask. Então, pip install Flask, tá? O meu já está instalado, mas é só você dar o Enter nesse comando aqui que ele vai fazer todas as instalações. Para começar, a gente vai chamar as bibliotecas e vai, digamos que, iniciar o Flask no nosso código. Então, aqui é toda a importação que a gente vai utilizar. Então, o Flask é o próprio framework em si, render template é para chamar os templates HTML, request é da request response e esse G aqui a gente não vai mais precisar usar. Então, request é de request response tem a ver com os servidores web, tá? Então é uma parte um pouco mais técnica. E aqui embaixo o import SQLite 3, que é para a gente utilizar o banco de dados, tá bom? Aqui esse app Flask dunder name é a estrutura que a gente está trazendo o Flask para dentro do nosso código, a gente está, digamos que, ativando ele. E agora a gente já pode criar as nossas funções. Esse código aqui vai ser mais baseado em orientação a objetos também, tá? Então a primeira coisa que a gente vai precisar fazer aqui vai ser criar uma classe. Essa classe vai se chamar Sistema de Gestão. A gente pode colocar aqui projetos e tarefas, por exemplo. Ficou um nome meio grande, mas é para ser mais fácil de associar. Aqui a gente vai colocar algumas funções, tá? Então a primeira coisa que a gente vai fazer aqui vai ser abrir o banco de dados. Então, abri o banco de dados, coloquei todas as informações aqui dentro, criei as tabelas. Então esse comando aqui, ó, create table if not exist, é muito interessante, porque se a tabela existir, tudo bem, ele vai utilizar ela. Se ela não existir, ele vai criar um comando excelente que tem no banco de dados para você ter uma manipulação mais simples. E aqui dentro tudo que a gente colocou, então um ID, então é o identificação, o nome, a descrição, data de início, data de prazo, tá? Comandos para commit close. Commit geralmente é o salvar e o close é para fechar. Então toda vez que você for utilizar o banco de dados, você vai abrir ele, vai fazer as alterações aqui dentro, vai salvar e vai fechar, tá bom? Então aqui a gente criou uma classe e colocou a parte do banco de dados. Ainda dentro dessa classe, a gente vai criar uma função para criar projetos. Então aqui é a função onde a gente vai criar os projetos, sempre mantendo dentro dessa classe aqui, tá? Nessa função de criar projetos, a gente vai colocar tudo que tem dentro de criar um projeto. Então, nome, descrição, data de início e data de prazo. Conecta com o banco de dados e vai associar as variáveis, tá bom? Então aqui, ó, no comando execute do banco de dados, a gente vai utilizar essa função insert into projetos. Então o que a gente está dizendo? Insira essas variáveis dentro da tabela projetos. Então aqui dentro, essas informações que a gente tem aqui, é o que a gente colocou no banco de dados, tá? Então tem que estar escrito dessa maneira aqui. E aí a gente coloca esse values e coloca 4 interrogações. Essas 4 interrogações seriam as incógnitas do banco de dados. Então isso aqui é só para dizer que existem 4 valores a serem preenchidos no banco de dados. E aí você vai passar quais são as variáveis correspondentes a cada valor. Então, nome, descrição, data de início e data de prazo. É importante que você respeite a ordem, tá? Então, na ordem que você colocou aqui no banco de dados, é a ordem que você vai colocar aqui, é a ordem que você vai colocar aqui embaixo e a ordem que você vai colocar aqui também, tá? Se você inverter a ordem, colocar uma ordem errada, ele não vai dar erro, tá? Mas se você inverter a ordem, por exemplo, da data de início e da descrição, se você pedir para ele printar lá na frente qual é a descrição e ele trazer uma data, vai ficar estranho. Então, é interessante que você respeite a ordem para você não ter nenhum problema. E como sempre, salva e fecha, tá? Abre o banco de dados, faz as alterações, salva e fecha. O único motivo de você não salvar é se você não fizer nenhuma alteração, se você apenas pegar uma informação lá dentro, printar alguma coisa, tá bom? A próxima função que a gente vai criar é a função de listar projetos. Então, essa parte aqui é a parte lá onde você vai ver todos os projetos em andamento. Então, novamente, sempre abre o banco de dados. É um pouco chato essa parte, tá? Mas abre o banco de dados aqui, o cursor execute. Então, ele vai selecionar sempre pelo ID, tá? Porque se você tiver dois projetos com um nome parecido, o ID que vai diferenciar ele. Nome from projetos, tá bom? E aqui a gente faz o projetos igual, essa aqui é uma função do banco de dados, tá? Que a gente vai associar à variável projetos e a gente vai retornar a variável projetos. Então, nessas duas últimas linhas a gente simplificou as coisas para só retornar os projetos lá na frente. Lembrando que se você for alterar essa estrutura aqui embaixo para aparecer coisas diferentes, aí você tem que alterar aqui também, porque você pode ver que a estrutura ele está chamando, selecione o ID e o nome, tá? Então, se você quiser chamar a descrição, você vai ter que alterar aqui. Se você for querer chamar a data, você vai ter que alterar aqui, tá bom? Senão ele não vai alterar
lá no HTML na parte visual, tá bom? E por último, uma função para limpar o banco de dados, tá? Caso você termine os projetos e queira limpar, tirar eles da lista, uma função simples. Abre o banco de dados, executa aqui, ó, delete from projetos, salva e fecha, tá? Se você não salvar e não fechar, ele não vai trazer as alterações para você. Aqui a gente vai chamar uma variável sistema, e essa variável sistema ela vai ter a classe sistema de gestão projetos e tarefas. Então, a classe que a gente criou aqui, agora a gente está associando ela a uma variável sistema para ficar mais fácil de chamar. Agora a gente vai para a parte do Flask em si. Se você lembra naquela parte lá do index.html que eu falei dessa barra vazia, então a gente vai associar ela agora a essa barra vazia aqui. Então isso aqui é um app route, é uma rota. Então quando você chama alguma coisa no seu Python, ele vai te mandar para uma rota. E essa rota vai ser a barra vazia. A rota de barra vazia é basicamente a rota inicial, é o zero, é o ponto zero. Então é onde ele sempre vai começar. Então, como a gente só tem uma página, ela só vai existir essa app route. E aqui a gente vai colocar tudo. Então, uma função, eu coloco o nome de index, tá? Sempre coloque esse nome de função igual ao arquivo HTML, porque se você tiver muitos arquivos, é mais fácil de associar qual função corresponde a qual arquivo. Aqui a gente colocou toda a estrutura de nome, descrição, as datas. Coloca aqui, ó, sistema criar projeto. Então aqui a gente está chamando a classe através da variável sistema e aqui a gente está chamando criar projeto, que é a função que a gente tem aqui. Coloca os parâmetros, tá certo? Os parâmetros que você vai colocar aqui é as variáveis que você colocou aqui. Então, se por algum motivo você colocou um nome de variável diferente, você coloca aqui, mas sempre respeitando a ordem de nome, descrição, data de início e prazo, tá bom? Aqui embaixo a gente chama aqui listar projetos, então depois de criar você coloca para listar, sempre para ele já mostrar ali que ele criou e já colocou na lista. E aqui return render template index.html. Então depois que você criou, listou, volta para a página inicial para criar um projeto novo, tá bom? E a segunda que a gente vai ter, a segunda app route, vai ser a para limpar projetos. Então, se você for lá na URL do seu site, colocar barra limpar banco, ele vai limpar o banco de dados sem você precisar clicar no botão. Mas a gente coloca um botão lá para ficar mais fácil de interagir, porque para você que está programando, você sabe isso. Mas para uma pessoa, por exemplo, que está trabalhando ali no computador, que muitas vezes é da recepção, que não é uma programadora ou um programador, essa pessoa ela vai é muita coisa para ela lembrar, sabe? Você vai ter que colocar uma barra, passar um comando, e isso não é interessante, tá? A sua função como programador é facilitar a vida do usuário. Então, coloca um botão para limpar as coisas, tá certo? Coloca aqui limpar banco, então essa aqui é a função que eu coloquei, que é a mesma coisa que a gente tem aqui, tá? Então, a estrutura que está aqui tem que ser exatamente o que está aqui, senão vai dar errado, tá bom? Coloca aqui a função sistema, na verdade a classe sistema chama a função limpar banco de dados, variável projetos para limpar projetos. Então, essa aqui de sistema listar projetos, ela serve para basicamente o quê? Depois que eu limpei, eu quero printar uma nova lista. Essa lista ela vai estar vazia, mas você vai printar uma nova lista, tá? Para não ficar em branco lá. E aqui, return render template, sempre o index.html, porque é o único arquivo HTML que a gente tem, tá certo? E basicamente o projeto tá pronto, tá? Não é um projeto muito grande, você pode ver que o código Python tem 65 linhas e o index tem mais ou menos 100, tá? Mas aí às vezes é um pouco mais curto o próprio HTML, porque tudo são linhas curtas, não são linhas longas. Então, basicamente é só isso. Então, se tiver tudo certo, você vai abrir seu terminal aqui, vai chamar um Python app.py, vai rodar isso aqui. Ele acabou não rodando. Ah, sim, ele já rodou. E aqui ele já criou o banco de dados, tá certo? Então, para começar agora, para a gente rodar esse projeto aqui, é só colocar Python app.py novamente. Ah, sim. Faltou uma última estrutura, tá? Eu acabei rodando o código para criar essa gestão de projetos, mas para você rodar o servidor em si, eu acabei esquecendo dessa estrutura, mas você precisa dessa if name igual a main app run, tá? Então você precisa dizer que ele vai rodar. Debug go through é uma parte mais técnica, tá bom? E aí você vai colocar essa estrutura aqui. Depois que você colocou essa estrutura, é só a gente rodar aqui agora um app.py e ele vai trazer aqui para a gente para rodar. Ctrl clique, tá? Então segura o botão Ctrl, clica no botão esquerdo e ele já vai abrir o navegador para você. Com o navegador aberto, se você fez tudo certo, ele vai abrir isso aqui para você, tá bom? E aí você já pode começar a criar os seus projetos. Então, o meu já estava salvo aqui, então gestão de projetos, criar um projeto completo sobre com Flask sobre gestão de projetos. Aqui eu já tenho as datas, então
aqui você clica nessa imagem para abrir esse calendário. Se você não quer abrir o calendário e quer digitar manualmente, é só clicar aqui. Então, 12/12 de 2023, tá? Eu, pessoalmente, prefiro clicar aqui no calendário. Então, o prazo vai ser para sábado, por exemplo, no caso aqui sexta. Então, aqui eu tenho a data de início, aqui eu tenho o prazo, criar projeto e ele já adiciona aqui. Como eu disse, se você quiser alterar essa parte aqui, colocar o prazo, colocar a data de início, colocar até mesmo a descrição para ficar algo bem completo, caso você queira olhar apenas a lista depois e você esqueceu alguma coisa, pode também, tá? Mas sempre faça as alterações necessárias. Então, se você fechar aqui, eu vou colocar um Ctrl C aqui para fechar o servidor, eu não vou voltar mais nele, mas se você quiser fazer essas alterações, faça exatamente o que eu disse. Então, vem aqui no index.html, troca essa estrutura aqui, vai aqui no app.py e aqui você diz exatamente o que você quer. Então, select ID, você substitui, coloca select nome, coloca aqui, por exemplo, select nome e data prazo, from projetos. E aí, quando você levar para lá, você vai ter as informações que você quer, tá? Sempre vai alterando, sempre no back-end e no front-end, porque se você alterar um e não alterar o outro, vai dar erro, tá bom? Então, por essa aula só isso, você aprendeu a criar um projeto de gestão de projetos utilizando Flask. Então, eu fico por aqui, se inscreve no canal, like no vídeo, dá uma olhada nos links da descrição se você quer aprender a fazer projetos como esse e até a próxima aula.